A minha intenção nem era falar sobre um filme brasileiro essa semana, mas semana passada eu falei sobre Matou a Família e fui ao cinema. E assistindo uma entrevista do Neville de Almeida, que é o diretor do filme de 91, ele comenta sobre o Rio Babilônia, que é um filme dele de 82, que teria uma relação com A Doce Vida, né? Seria o A Doce Vida do Rio de Janeiro. E eu sou um grande fã desse filme, né? Que é um filme dirigido pelo Fellini, né? Federico Fellini, diretor italiano, que eu também gosto bastante. Então, eu ainda não tinha assistido o Rio Babilônia, resolvi conferir e, de consequência, né, de quebra, gravar esse videocrítica. Bom, eu me chamo Caio Feio e toda semana eu gravo um videocrítica aqui no canal do YouTube, além de quinzenalmente fazer vídeos lendo textos e outras séries que eu pretendo começar. Então, se você se interessar por esse tema, se inscreva no canal, deixa o like e comente aí sugestões para os próximos episódios. Participe dessa discussão sobre cinema. Em Rio Babilônia, acompanhamos um Relações Públicas que é convidado para trabalhar numa empresa de turismo e para acompanhar um milionário americano durante sua estadia no Rio de Janeiro. Nessa jornada, ele se envolve nas situações mais bizarras, desde megas festas orgiásticas e homenagens a troar picantes até confrontos com a polícia, encontros com traficantes e estrelas de cinema, além de enfrentar a corrupção. Bom, eu acho que de fato a gente consegue notar algumas semelhanças com o filme do Fellini, especialmente essa questão da narrativa segmentada. No Fellini a gente não tem uma demarcação de tempo muito definida. Aqui a gente tem, no Rio Babilônia a gente tem, e a gente está acompanhando a última semana do ano no Rio de Janeiro. Mas além desses aspectos de semelhança, talvez, que a gente pode pensar com o filme do Fellini, eu acho que uma discussão interessante que pode surgir de falar sobre o Rio Babilônia em relação ao A Doce Vida, por exemplo, é que A Doce Vida talvez seja visto como um filme de arte, um filme mais sério. E o Rio Babilônia, até por flertar com diversos gêneros diferentes, a gente tem tramas policiais, corrupção, cenas de sexo explícito até. Talvez, em alguma medida, não fosse visto como um filme de arte, um filme sério. E isso às vezes vem de uma sensibilidade até muito relacionada com o cinema americano e o Oscar, né? A gente tem a noção que o melhor filme do ano, poucas vezes, na verdade, nunca premiou um filme de gênero, por exemplo, filme de terror. Então a gente às vezes, até a partir dessa sensibilidade americana, a gente tende a menosprezar certos filmes que abordam esses gêneros mais específicos e não tratar eles como filmes de arte, né? E eu acho isso uma besteira, evidentemente. Eu acho que o Rio Babilônia ele consegue trabalhar todas essas questões de gênero, até essa questão da narrativa segmentada possibilita trabalhar isso de uma maneira bastante homogênea, até sem descaracterizar algum tipo de unidade temática do filme. Então fica tudo muito bem definido e todas essas situações acontecem nesse ambiente que é justamente que dá talvez o tom do... que é justamente dar o tom estético do filme, que é justamente o Rio de Janeiro, né? Então, o filme, em alguma medida, ele traz esse contraste dessas situações sórdidas, essas pessoas, figuras corruptas, ações injustas, ao mesmo tempo que permeados, né, por esse ambiente belíssimo do Rio de Janeiro. O filme tem vários momentos onde tem um rigor um rigor pictórico mesmo, de ilustrar essas belezas naturais do Rio de Janeiro. Então é interessante esse contraste que o Neville de Almeida estabelece no filme, né? De ter essas situações injustas e num sentido de serem ruins, serem feias, né? A gente pensar nisso, corrupção, pobreza, violência, ao mesmo tempo que na cena seguinte, na montagem seguinte, a gente tem uma panorâmica do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, desses cartões postais do Rio de Janeiro. Então é a beleza, o belo, o bom, coabitando junto com a violência, com o sórdido, com o injusto. Então eu acho que apresenta um discurso interessante para pensar não só o Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro como o Brasil nesse caso, né? Então o filme ele tem até na exposição das cenas de sexo, dos corpos, até uma proposta mais estética, mais pictórica, assim, de criar uma construção mais visualmente interessante, não simplesmente expor os corpos e
a relação sexual ali. Tem uma tentativa até de criar uma poesia. Tem 2 momentos do filme que tem declamações de poesia, e tudo isso construído a partir de uma montagem ou das relações sexuais, né, no caso do encontro do Marciano, né, que é o nosso protagonista, com a jornalista, quando ele vai alertar ela que ela tá sendo observada, né, pelo Liberato. Então ali eles se relacionam, tem uma leitura de poesia do Neruda, e a partir disso uma montagem das cenas do Rio de Janeiro e da cena dos corpos deles fazendo amor, né, no caso. O final do filme também termina com uma poesia, e o nosso personagem indo em direção ao sol no primeiro dia do ano. Então, para além também de construir esse ambiente do Rio de Janeiro como esse lugar paradisíaco, também tem em relação às cenas de sexo, tem uma intenção estética ali de criar momentos visualmente interessantes a partir da fotografia, a partir dos ângulos, a partir até da construção a partir até da própria interpretação dos atores, né? De como eles interpretam essas cenas de sexo, né? Como eles expõem os corpos, como eles unem os corpos, né, no caso. Então, o filme tem essa relação não só de apresentar esses 2 contrastes, né, do belo e do feio, digamos assim, mas também apresentar esse aspecto erótico, esse aspecto sexual de uma perspectiva mais estética, mais pictórica. Então eu acho que de fato o Rio Babilônia é esse filme que situa o sexo, né? Um filme que os personagens sempre vão terminar a noite em algum tipo de orgia, em algum tipo de homenagem, né? E em seguida eles podem estar sendo assaltados por alguém, ao mesmo tempo que eles estão coabitando com figuras corruptas, que se você tentar expor elas, você pode ser morto. Que é o caso da jornalista, né? Que talvez seja onde o filme tem um maior peso dramático, assim. Que é a figura da jornalista que está investigando o Liberato e denunciando o contrabando dele de ouro. E aí, mais pro final do filme, a gente descobre ela é morta tentando justamente denunciar esse contrabando, né? E então tudo acaba se balanceando. Todos esses aspectos de violência, de injustiça, corrupção, sexo e até um aspecto sentimental, assim, até do Marciano com a jornalista, de tentar criar um vínculo com ela. Então tudo isso acaba se misturando nesse caldeirão paradisíaco do Rio de Janeiro, dessas panorâmicas do Pão de Açúcar, dos morros, o fim de tarde, amanhecer, a noite, com as iluminações. Então, a trilha sonora do Lincoln Olivetti, do Robson... Lincoln Olivetti, eu imagino do Lincoln Olivetti, eu esqueci o nome do segundo compositor, que também é excelente a música. Então tudo isso se mistura, e eu acho que apresenta uma experiência que talvez seja muito palpável, assim, até pra... Eu nunca fui no Rio de Janeiro, mas até pelas imagens, até pelas coisas que a gente percebe, e talvez seja uma experiência que... Esse é um filme de 82, mas que talvez permeie todo filme que tente se localizar no Rio de Janeiro, né? Então, de justamente coabitar todas essas experiências, né? De apresentar todas essas experiências que, em alguma medida, podem ser antípodas, mas acabam tudo se misturando, né? Nesse carnaval. Então foi isso, Rio Babilônia, de Neville de Almeida, filme de 82. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe sugestões para os próximos vídeos. Eu vou pedir também que, se você goste de podcast, né, o link está na descrição, considere ouvir o Sem Imagem Podcast. Eu gravo um podcast toda semana falando sobre filme e ele está disponível na descrição. Eu não sei se tem mais algum aviso, não sei, mas toda semana estou aqui no Videocrítica. Então, se você gostou, até a próxima semana. Tchau, tchau.